Nós já estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo mais uma vez o advogado Francis Saldanha. Nós vamos continuar o nosso bate-papo dos últimos meses sobre o processo de declaração de nulidade matrimonial na Igreja Católica. Doutor Francis, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez no TV Cidade, tirando dúvidas dos telespectadores e podendo bater esse papo aí com você, Fábio. Para a gente começar, então, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores, doutor Francis, o pessoal está perguntando quais seriam os passos no Tribunal Eclesiástico. Lembrando que o Tribunal Eclesiástico é o Tribunal da Igreja Católica, não é isso? Isso, é o Tribunal Eclesiástico e na nossa diocese está em Divinópolis. Os primeiros passos, todo o processo, ele é composto de 3 etapas. Sim. A instrução, depois as discussões e, finalmente, a decisão, que é a sentença. Para você entrar com o pedido de nulidade, você tem que fazer o que no mundo jurídico a gente chama de petição inicial, lá é a libelo. Você vai apresentar a libelo. E para a libelo ser aceita, tem 4 condições básicas para ser. Primeiro, se o tribunal é competente, se você casou na região da diocese. Certo. Segundo, quais das partes, né, o marido ou a esposa que está entrando com o processo, se ele tem capacidade civil para isso. Se não tem nenhum problema, se não está impedido civilmente dentro da justiça comum. Terceiro, se tem todos os dados das 2 partes e do casamento, a documentação sendo apresentada. E a 4ª etapa, que é a mais importante, se tem um embasamento jurídico canônico dentro daqueles princípios que nós já conversamos, que justifica a nulidade. Se os 4 princípios tiverem aceitos, dá-se início ao processo. Se não, ele já é devolvido de imediato. O senhor comentou com relação à instrução. O que é a instrução para o nosso telespectador entender melhor? O que é a instrução? A instrução, você vai apresentar, né, toda a documentação exigida, que a gente já comentou, e será feito a oitiva das testemunhas. Primeiro das partes. Certo. Tá certo? Normalmente é um marido ou a esposa que entra com o pedido. A outra parte, né, o outro cônjuge, ele vai ser notificado que está o processo em andamento. Então, a primeira coisa a ser ouvida é as partes. Primeiro, quem apresentou o pedido vai ser ouvido no tribunal. De que forma que ele vai ser ouvido? Ele vai ser ouvido pelo juiz, que pode ser, no caso mais simples, é o juiz único, ou por 3 juízes, quando os casos são mais complexos, determinado pelo bispo. O senhor comentou com relação ao interrogatório das partes. Muitas pessoas têm aquela dúvida, têm aquele medo de ter que ficar frente a frente ali com o ex-cônjuge. Isso acontece ou não? Não, de forma alguma. Quem participa da oitiva das partes é o juiz ou os juízes, a parte que está requerendo, o advogado dela, que está acompanhando, e pode estar presente o advogado da outra parte. Dependendo da situação que é apresentada, o juiz não aceita nem a participação do advogado. O outro cônjuge nunca participa da oitiva em conjunto. E vai estar presente também o defensor do vínculo, que é o que a gente chama do Ministério Público dentro da igreja. Uma das coisas que você comentou também foi com relação às provas, né? Tem que ter provas para poder ocorrer essa nulidade do casamento, do matrimônio na Igreja Católica. Como é que é feita essa apresentação dessas provas? São 3 tipos de provas. Primeiro são as documentais, que você apresenta os documentos do casamento, tá? A identificação das pessoas e, se você tem uma carta, você tem um documento por escrito, se você tem, hoje é muito utilizado em mensagem do WhatsApp, sim, se você tem e-mails, né, isso tudo tem que estar impresso e apresentado no tribunal. Então, são as provas documentais. Se você tem um laudo médico, tudo que está por escrito. Segunda parte são as provas testemunhais. Você vai relatar, né, pessoas do seu convívio que presenciaram o que você está alegando. Então, é a prova testemunhal. Na justiça comum, né, você não pode apresentar pessoas de sua amizade, de sua confiança. Lá não, é permitido, porque quem conhece o que o casal passou, normalmente são os familiares ou os amigos mais próximos. Então, essa prova testemunhal é aceita, tanto da parte que está requerendo, e a outra parte também pode apresentar. Normalmente são parentes e amigos mais chegados, vizinhos, né? E a terceira parte são os laudos, normalmente um laudo médico, quando você declara alguma incapacidade, sim, alguma coisa. Então, são a documental,
a testemunhal e o laudo, que às vezes precisa ser até de um perito nomeado pelo próprio Tribunal Eclesiástico. Apresentou as provas, tem a sentença. Isso demora a sair ou é no mesmo dia? Como é que funciona, doutor? Não. Fez as oitivas e apresentou as provas, tá certo? E aí tem o que a gente chama de conclusão antes da sentença. Os juízes, se for 1 ou 3, vão sentar, vão documentar isso tudo, todas as atas estão redigidas, né? Foi o que eu comentei antes. O advogado da outra parte tem acesso a toda a documentação escrita. Às vezes ele não pode participar, mas ele vai ler tudo que foi escrito, tá certo? Concluído isto, o juiz abre, que a gente chama na justiça comum de vista, ou das alegações finais. Então, o advogado, normalmente é feito pelos advogados, ou de uma parte ou da outra, pode se manifestar, pode fazer uma defesa, se houve alguma acusação, alguma coisa, é aberto para manifestações, tá certo? Depois desse prazo que a gente fala, ele abriu para conclusão e fechou, decretou a conclusão, aí é que a gente fala que o processo está pronto para ser relatado. Aí vai vir a sentença. A fase final é a sentença, onde tudo que foi decorrido no processo, as manifestações, as apresentações, né? O defensor do vínculo, que no caso é o Ministério Público, ele sempre vai defendendo o matrimônio, ele faz o papel contrário, né? Ele defende, ele vai apresentar as suas justificativas porque que ele acha que o matrimônio não pode ser declarado nulo. Terminada essa parte, os juízes vão reunir para elaborar a sentença, que pode ser ou de um, como eu falei, ou dos 3. E tem que ter a maioria simples. Se 2 aprovarem a nulidade ou 2 recusarem, a sentença será aí publicada. De que forma? Ela é publicada no tribunal e cada uma das partes receberão isso, ou seus advogados, o resultado da nulidade. Não é um processo simples, precisa de um advogado especialista na área para poder acompanhar, né, doutor? Sim, o aconselhado hoje que tem um advogado especialista na área, tá certo? O Código Canônico fala que tem que ter uma pessoa que conheça. Antigamente era muito utilizado os padres, os párocos, né? Hoje, a recomendação da própria igreja é que tenha seu advogado, Sim. por causa da forma de instrução, da forma de condução do processo. Por quê? O advogado tem acesso a toda essa documentação em qualquer parte do processo, antes da conclusão, antes da sentença. Normalmente, quando é um caso mais complexo, que é um atrito maior entre, recomenda que somente os advogados tenham, e não uma parte lá para saber o que o outro falou. Estando na mão do advogado, fica muito mais fácil e ele tem o domínio da situação para passar para o seu cliente.